Passamos agora para o segundo momento, que é o momento do nosso workshop sobre as pequenas empresas, grandes negócios, o papel da cooperação empresarial na obtenção de novos contratos e criação de emprego. Para tal, convido o consultor da Bluebiz, o Sr. João Gomes. Igualmente convido o Sr. Samu Dick, economista do CTA, e convido o representante da empresa AutoArt, também igualmente para se fazer presente ao presídio. Chegado aqui, passo a palavra ao Sr. João Gomes, consultor da Bluebiz, para dar seguimento. Obrigado. Muito bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Imenso prazer e gosto em estar aqui presente nesta iniciativa. Nós próprios somos um exemplo de colaboração que quero demonstrar aqui nestes 45 minutos que tenho e dar-vos uma perspectiva de que esta necessidade de cooperação empresarial não é um tema naturalmente de Moçambique e achamos por bem na configuração deste programa começar por vos dar uma perspectiva muito geral do que é que se passa em África em relação a este tema da cooperação, ok? E dar-vos também uma perspectiva, não é só positiva, é dar-vos nota também daquilo que corre mal na cooperação empresarial. Bem, a primeira nota que vos queria dar seria indicar-vos quais são os casos que eu vou usar durante a minha intervenção para vos enquadrar. Escolhi 3 grupos porque a cooperação empresarial em África não é toda igual. Há níveis diferentes de cooperação e eu não vos posso dar uma nota de que é tudo igual e que há uma matriz que é comum, não é um facto. Isso não é um facto, não é verdade. O primeiro grupo, que eu vou chamar um grupo de pré-industrialização, e vamos ver alguns, eu vou usar esta expressão, agregados ou clusters, porque basicamente o que nós precisamos é, em Moçambique, de criar clusters agregados de cooperação empresarial. Este seria o primeiro grupo, o grupo de pré-industrialização. Depois um segundo grupo, eu que vou chamar de forma simplificada os industrializados. E o terceiro grupo, os diversificados, o mais avançado, ok? E na intervenção do Sr. Presidente do CTA, já foi possível ver alguns lives do que é o terceiro grupo da cooperação empresarial. Alguns lives. E eu, nestes 3 casos, vou lançar mão para o grupo 1 do que se passa no Quénia, em 3 setores. O setor da confecções e vestuário, em Nairobi. O setor metalúrgico, também em Nairobi, mas noutra cidade, no Quénia, mas noutra cidade, Kamakunji, é assim que ela se chama, e de reparação de veículos, noutra cidade do Quénia, que se chama Tika. Primeiro grupo. E aí vamos ver que mesmo entre os mais pobres dos mais pobres há cooperação empresarial. Não ficamos só à espera de perceber que a cooperação empresarial só deve ocorrer com um nível de sofisticação avançado. Ou seja, nos segundos e terceiros grupos. Já lá no solo, portanto, nos nossos mercados, já se assistem a estes eventos de cooperação empresarial. E a questão é, porquê é que depois no caminho vamos perdendo essa ligação? Vamos ficando cada vez mais egoístas, vamos ficando cada vez mais centrados no nosso umbigo e numa lógica de sobrevivência, até porque temos aqui, de facto, muitos desafios, mas esses desafios não são para nos tornarmos mais individualistas. Porque lá no sol, primeiro grupo, onde as coisas são duras, onde eu tenho que vender ao sol, sem sombra, porque o segundo grupo é a sombra, mesmo aí onde as dificuldades são imensas, a cooperação empresarial está presente. Portanto, este é o primeiro grupo. Basicamente, as lições do Quénia. No segundo grupo, vou-vos trazer aqui o Ghana. Experiências também da indústria metalúrgica, uma cidade de Suana,
Kumasi. Vou-vos trazer aqui a reparação de veículos, também na mesma cidade do Ghana. E no terceiro grupo, vou-vos trazer 2 exemplos. Um da África do Sul, cluster das confecções e vestuário, e o cluster de pesca e processamento de peixe do Lago Vitória. Portanto, basicamente, minhas senhoras e meus senhores, aquilo que vos vou transmitir do que são exemplos de sucesso e insucesso na cooperação empresarial advém destes 3 casos e destes casos de estudo que servem de base, então, a esta minha intervenção. A primeira nota, agora que fiz o enquadramento, tem que ver com quais são as razões que determinam que as empresas cooperem. Lá no sol, primeiro grupo, na sombra, no segundo grupo, e no céu, o terceiro grupo. Para facilitar a nossa conversa, eu vou deixar de falar em grupos e vou falar nestes três elementos. Ainda hoje, quando estava a fazer a minha corrida aqui, porque eu gosto de fazer corridas nos sítios para onde vou, para conhecer as pessoas, conhecer os meios, o ambiente, eu já vi o sol a funcionar. Okay? Ainda não vi a sombra, e agora quero-vos trazer um bocadinho daquilo que também é o céu. O que é que se está a fazer em África? Positivamente no céu. O Ghana já mete satélites no céu, meus senhores. E não o fazem sozinhos, porque sozinhos valemos 0. O cluster aeronáutico do Ghana é um exemplo de céu. E quando eu digo céu, a cooperação no último nível mesmo. Aquela que é para além do meu local, para além da minha região, para além do meu país, como disse o Sr. Presidente do CTA, nos mercados de exportação. Lá fora, onde a competição é dura, tão dura quanto no sol. Portanto, não é a dificuldade, e apenas a dificuldade, que está a tecer esta coisa de termos um programa de colaboração. Meus senhores e minhas senhoras, nós colaboramos por uma razão muito simples. Nascemos assim. Nós somos gregários. E a questão é, como é que a espécie mais fraca, menos veloz e, alguns dizem, menos inteligente, consegue hoje colocar a Estação Espacial Internacional? Consegue hoje levar uma sonda que neste momento já ultrapassou a Via Láctea, meus senhores. 270 bilhões de quilómetros. Sozinhos. Nunca. Nunca. Isto é um exercício que nós temos que fazer juntos, porque sozinhos valemos 0. Ah, João, mas às vezes mais vale só que mal acompanhado. Essa é que é a história que eu vos quero trazer. E dizer que há de facto más companhias aqui. E nós temos de estar abertos e sensíveis a perceber e identificar o que é uma má companhia para um bom acordo e uma boa cooperação empresarial. Vamos ver estes exemplos e estas histórias. Se eu vos perguntasse das 4 principais razões que mobilizam a escolha para ir para a colaboração e cooperação empresarial, sendo as 4 razões as seguintes. Primeira, eu preciso desesperadamente ter acesso a uma pool de recursos qualificados. Então, se estão todos concentrados em Cabo Delgado, estou a imaginar, daqui a 10 anos, porque eu hoje quero-vos trazer o futuro para agora, daqui a 10 anos, com estes investimentos que todos que estão aqui a fazer nesta província, com certeza que isto vai ser um cluster e um centro de mão de obra especializada. Isto puxa a presença de empresas para estes territórios. Portanto, primeira razão, para além de sermos naturalmente gregários, queremos ir para onde existem excelentes recursos. Por isso eu fiquei extremamente contente quando se fez aquela assinatura daquele protocolo. Porque é exatamente, é por aqui que temos que começar. A criação de uma pool super atrativa de recursos. E isto vai funcionar como um magneto. Aliás, não é preciso muito. Eu estive aqui há 3 meses, estava tudo vazio. Agora, para encontrar um hotel, foi um desespero. Porque é que de repente toda a gente está a olhar para aqui e a caminhar para cá? Temos um efeito de clusterização em curso. Bom, o que vos posso dizer
é que, nos casos do grupo 1, Sol, tipicamente, não é esta a razão que leva as empresas, os pequenos empresários, porque sim, são pequenos empresários e empresárias. No Sol, não é esta a razão que os traz. Mas na sombra, já é. Ou seja, no segundo grupo da industrialização. E no céu, seguramente, é uma das principais razões. Está presente em clusters, em regiões altissimamente positivas em termos de capital humano, é com certeza a principal razão. Por isso é que eu vos dizia, não há um caminho só. E por isso é importante percebermos em que parte do espectro é que estas lições de Moçambique, estas lições da África, nos vão ajudar a enquadrar Moçambique. Cabo Delgado, daqui a 10 anos eu estou a ver, quando eu estiver a correr, vou ver menos sombra, vou ver mais sol e se calhar vou ver céu. E uma das razões que vai trazer pessoas para aqui é com certeza a pool de recursos que Yves Pelac à frente, a puxar pela carroça, vai criar, com a ajuda do CTA e de todos os presentes. Esta foi a primeira razão. A segunda razão é: eu quero ir para um sítio onde possa ter acesso a inputs. Ou seja, eu não posso e não devo fazer tudo. Há pessoas e organizações e empresas que fazem muito melhor do que eu coisas na minha cadeia de valor. Para que é que eu insisto em querer entregar tudo? Às vezes às vezes mais vale só do que mal acompanhado, João. Mas um dos fatores fundamentais que aqui joga, e nestes casos de estudo, é uma coisa chamada confiança. Há 3 maneiras de nós gerarmos confiança. A primeira é eu conhecer, olhos nos olhos, e se perceber de certeza absoluta que o Sr. Presidente não me vai falhar, nem eu lhe vou falhar a si. Por uma questão de relação pessoal, consideração, reputação. Primeira razão. Para criar traço de confiança. Nós estamos à procura de ceder parte da nossa cadeia de valor a uma empresa, ou várias, por forma a que eu consiga hiperespecializar-me e ser muito bom, mas todos juntos levarmos aquele negócio para uma distância céu, tirá-lo do sol. A primeira razão foi essa. A segunda razão é: eu e o Sr. Presidente já nos conhecemos muito bem e sabemos que não falhamos um ao outro. Então começamos a confiar nos procedimentos que vamos criando. É a confiança orientada por processos. E aqui, no sol, a confiança é do tipo, a primeira, do tipo pessoal. Na sombra e no céu, a confiança é essencialmente do tipo de processo. E depois, o último nível de confiança, e é curioso que nós tenhamos começado este programa todo pelo último nível, que foi a assinatura de um acordo entre instituições que estão fora da empresa, mas dentro da sua envolvente, que é a confiança no ambiente externo de negócios, confiança institucional. E essa confiança institucional é muito valiosa no céu e na sombra, não no sol. No sol toda a gente se queixa que o Estado é um Estado persecutório, que persegue. E nós percebemos as razões. Não se pagam impostos, não se seguem regras de higiene e segurança de trabalho, etc, etc, etc. Podia estar aqui a nomear aquilo que foi o resultado de um estudo sobre a economia informal em 2 anos. Conhecemos a economia informal em Moçambique e em África em geral. Bom, mas estava-vos a dizer que a segunda razão era eu ir à procura de produtos intermédios e serviços. Eu não fazer tudo e entregar parte da minha produção a terceiros. Mas para isso precisava de confiança. Mas expliquei-vos, senhores e senhoras, que a confiança também não é a mesma coisa. Nos 3 segmentos. Mas também expliquei-vos que ela começa sempre da mesma maneira. A confiança começa no céu. Céu com O. É lá em cima nas organizações, entre os donos das empresas, olhos nos olhos. Ok? E terceira razão que leva as empresas a quererem clusterizar-se, ou seja, a quererem trabalhar em cooperação, sempre com aquela desconfiança de que às vezes o caminho pode correr mal se eu tiver os parceiros errados.
A terceira razão tem a ver com dispersão dos efeitos da tecnologia, difusão da tecnologia, difusão da inovação. E, nos casos de estudo, nos clusters do tipo céu, muito mais avançados, portanto, tecnologicamente intensos, nestes casos, a velocidade de inovação leva as empresas a baterem à porta das regiões. Aliás, todos nós conhecemos casos, por exemplo, Silicon Valley nos Estados Unidos é assim. E muitos outros Silicon Valleys que estão aí pelo mundo fora são assim. Exatamente por eu estar próximo dos centros de conhecimento, eu quero ficar próximo dos centros de conhecimento de tal maneira que isso para mim funciona como uma ferramenta de vantagem competitiva. Portanto, terceira razão que leva as empresas e o caso particular do cluster do West Cape, portanto, África do Sul, é as grandes empresas do setor de confecções e moda e têxtil abrem todos os sábados a porta às pequenas e microempresas em Demo Days. É preciso ser corajoso para abrir a porta da minha empresa, ainda por cima para o sistema fabril, ainda por cima para mostrar os meus layouts produtivos, ainda por cima para... Não vou mostrar todos os meus segredos, mas estou a partilhar. E eu assim consigo segurar uma cadeia de valor, garantir a segurança de abastecimento para os piores dias. E é uma coisa curiosa, eu tenho 2 empresas em Moçambique. E, no período da pandemia, os meus parceiros fornecedores foram extremamente cooperantes. Nunca mais me vou esquecer disso. Nunca mais me vou esquecer disso. Então, se as empresas abrirem a porta em Demo Days, as grandes empresas, e é curioso que se fale só em pequenas e médias empresas hoje, mas estas iniciativas têm claramente que se juntar a grandes empresas e a projetos âncora. Mas também vos devo dizer o seguinte: cooperação empresarial não é links, não é criar links. Criar links, os programas de linkagem são programas de acesso à rede de fornecedores. Eu não quero ser só fornecedor da Total. Eu quero ser um parceiro da Total. Eu quero que a Total me leve lá para fora. Não quero só ser um fornecedor da Total. Eu quero que ela me leve para o céu. Portanto, esta razão de velocidade de difusão da inovação é também uma razão que pode levar e leva, e nestes países estudados, levou, nos casos mais sofisticados, do tipo céu, a que muitas empresas queiram bater à porta dessas regiões e ficar ali a instalar-se. Mas, meus senhores e minhas senhoras, a principal razão não é nenhuma dessas 3. Não é, e eu volto a recapitular. E pedi até que registassem. Primeiro, acesso a uma pool especializada de recursos. Segundo, acesso a inputs intermédios, de forma a que eu possa especializar. Terceiro, a difusão da inovação. O quarto e mais importante aspecto, que tem uma característica muito interessante, é comum ao sol, à sombra e ao céu. Em todas as situações, a razão preferencial é: eu vou chegar ao mercado. Quando eu estou no sol, eu não estou... É uma coisa curiosa, os motoboys, porquê que os motoboys estão todos juntos? Porquê que eu corri quase 9 km para lá, mas há pontos de motoboys. Já se pensou por isso? Porquê que os motoboys estão todos juntos? Porquê que não estão dispersos por aí? Porque eles sabem que se estiverem juntos é mais fácil atraírem clientela. É mais fácil promoverem aquele ponto de venda. Não estou eu agora, mas há de estar sempre alguém a promover o ponto de venda. E em todas estas situações, a razão fundamental, ainda que haja desconfianças, porque às vezes mais vale só do que mal acompanhado, dizia eu, mas às vezes mesmo desconfiados, há sempre uma razão-chave para a clusterização, meus caros, que é o acesso a mercados. Em todos estes estudos, as respostas eram unânimes. Eu quero clusterizar-me. A doutora Cristina fez essa referência, juntos somos mais fortes. Eu quero clusterizar-me porque os clusters, no mínimo, dão acesso a mercados. E agora,
A questão é qual o nível de exigência de acesso aos mercados. Se eu estiver no sol, é uma coisa. Se eu estiver na sombra, já não é só para entregar os meus produtos ali. Eu tenho que entregar fora da minha região, tenho que entregar no país, tenho que entregar... E agora o último nível, eu quero é que me levem lá para fora, senhores e senhoras. Eu não quero ser fornecedor da Total. Eu quero ser um parceiro da Total. Porquê é que não podemos ser mais ambiciosos? O Total, abra as portas em Demo Days. Eu estou a usar o Total como um caso de figura. Não leve a mal. Se tiver aqui alguém da Total, peço já desculpa. É só para facilitar o meu discurso. Mas, continuando. Estas, portanto, são as quatro razões-chave que levam à clusterização. E, meus senhores e minhas senhoras, com certeza que alguma destas razões tem que fazer reflexo naquilo que é a vossa necessidade diária. Sozinhos não valem nada. Sozinhos não valemos zero. Temos que puxar pela cooperação assim. Okay? E quais são as soluções para acelerar este reforço e esta entrada, ações concretas destes casos que aqui vos dou nota? Exemplos concretos. O exemplo mais frequente é a subcontratação. A subcontratação. Agora estamos a pensar em como é que eu passo do sol para a sombra e da sombra para o céu. O veículo, a ferramenta mais frequente e mais eficiente para acelerar isto é trabalharmos em subcontratação. Porque a subcontratação tem as três dimensões de confiança que eu já vos dei nota. Primeiro, criamos uma comunidade de confiança de pessoas. Depois, uma comunidade de confiança nos processos. Eu confio, e aí os programas de certificação da qualidade. Assim eu já não preciso de conhecer o CEO daquela empresa. Eu sei que com aquele label de qualidade os processos são confiáveis. Os produtos são confiáveis. Ok? Mas resta outro ponto. E eu fiquei muito agradado, porque uma das coisas que vou ter que fazer hoje é o resumo das lições aprendidas nesta sessão, e já vou aqui carregado de uma data de iniciativas da última forma de geração de confiança, que é o associativismo. E basicamente, nestes exemplos que eu tive acesso e que estudei, no associativismo, no sol não existe. E as razões-chave são, tipicamente, as associações são promovidas, e esta é uma lição, são promovidas pelo Estado. Porque os indivíduos no sol não têm essa preocupação. E a questão é, no sol, o associativismo do sol é um associativismo politizado. E as razões que são invocadas nestes trabalhos para as pessoas não fazerem parte das associações é exatamente, são politicamente contaminadas, não ganhamos nada com isso. Primeiro estágio do associativismo ao sol. Na sombra, o associativismo já tem uma dimensão diferente. O associativismo aqui já é de welfare, portanto, já é com uma preocupação de garantir condições mínimas de infraestrutura. Água, energia, segurança. E já agora, como eu estou a falar sol, tetos para taparem o sol. É isso mesmo que estamos a falar, coisas simples, senhores. Coisas simples. Passo a passo, simples. E vamos fazendo a cooperação. Daqui a 10 anos estamos no céu. E no terceiro e a última dimensão do associativismo, temos um associativismo ativista, que não está à espera que as empresas nos venham dizer o que é preciso, mas que antecipa as necessidades. Eu antecipo a necessidade de um Pronasser, da certificação, porque eu antecipo que vocês têm que estar no mercado de exportação. Por exemplo, eu antecipo que tínhamos que ter uma oferta e um espaço digital de procura e oferta normalizado. Aí uma ferramenta de uma base de dados com uma caracterização mínima, com um atlas mínimo do que é o território. Eu antecipo. O verbo-chave da última fase mais avançada e sofisticada do associativismo é eu antecipo. Isso determina um associativismo ativista. E uma das razões
que nós vimos aqui comum, lembram-se qual foi a causa comum de sol, sombra e céu para o associativismo? A razão comum era acesso a mercados. Tanto mais ativista é uma associação, eu também posso dizer, uma associação não necessita só de ser uma associação com a forma de associação, pode ser uma subcontratação, uma colaboração. Tanto mais ativista ela é, quanto mais e melhor acesso me der a mercados. E é por isso mesmo que eu não quero ser fornecedor só da Total. Eu quero que a Total me abra os mercados lá de fora. Quero que os doadores me abram os mercados dos países deles. O dinheiro deles é bem-vindo, mas levem-me para os vossos mercados. Porque continua a ser, relembro, a principal causa de economias de aglomeração, que é assim que tecnicamente nós economistas chamamos a isto, a principal razão é o acesso a mercados. Portanto, dizia-vos eu, subcontratação e associativismo como as duas ferramentas-chave para as empresas acederem a esta coisa de passo do sol para a sombra, passo da sombra para o céu, usando a cooperação. Okay? Outros aspectos mais gerais destas outras lições aprendidas da experiência africana, destes países que aqui estão, que sejam relevantes, dar-vos nota também, para enquadrar até o resto das nossas conversas e o resto das nossas intervenções. A primeira é, sempre e quando eu me associo, há efeitos e quase imediatos que ocorrem. O principal é a partilha do risco. Eu partilho o risco. E um aspecto interessante de cooperação é, e registado também nestas empresas, destes casos de estudo que aqui vos vou dar nota, é, por exemplo, a partilha de recursos. Quem de entre nós não gostaria de ter a capacidade industrial sempre no máximo? Mas eu sei que há sazonalidade, há períodos do ano em que eu não tenho essa capacidade no máximo. Então posso eu abrir a porta a um parceiro meu para, na minha fase de sazonalidade baixa, ter taxas de ocupação alta? Meus senhores e minhas senhoras, isso é o que está a acontecer, por exemplo, no Cabo. Na indústria de confecções. Okay? Porque há subindústrias que têm sazonalidades diferentes. Não só fazem demo days e abrem as portas, como algumas linhas de produção são linhas partilhadas. Vocês já viram o que é isto? A beleza de uma coisa destas? A capacidade para... Eu não vou comprar mais máquinas. Eu vou usar as máquinas que tenho e dar-lhe e aumentar a capacidade usando este artifício da partilha. Partilha de recursos tecnológicos. Mas mais longe. O que dizer? Vamos formar e vamos qualificar e vamos capacitar, etc. Uma das razões que é aqui indicada para as pequenas e médias empresas não investirem em formação e capacitação dos seus quadros, sabem qual é? Quem é que quer saber? Querem saber? Silêncio vale sim. A principal razão é: eu não invisto porque a seguir ele vai-se embora da minha empresa. E estão a ver o problema grave que é estarmos a investir na capacitação de recursos humanos, na sua qualificação, ainda que com apoios do género Programa Mais Emprego e outros doadores, porque neste momento o que não faltam é doadores com iniciativas para capacitação de recursos em Cabo Delgado. Mas eu, como empresário, terei sempre um enorme medo de fazer esse tipo de investimento, porque sei que a seguir se vão embora. Aliás, eu sei isso. Nas duas empresas que tenho, acontece-me. Nós formamos, as pessoas vão para a banca, vão para as empresas de telecomunicações. Então eu agora sou uma escola. Quem é que disse que eu tenho que ser uma escola? Não invisto. Pronto. Faço birra. Mas esta birra
fazem todos os empresários e é natural. E é aqui, e é a minha única palavra, sobre o papel do Estado na cooperação. E é nesta falha de mercado, nesta precisa falha de mercado, que é quando eu estou a investir em qualificações, e aqui, Sr. Diretor-Geral, permite-me a sugestão, investir em capacitação, em áreas transversais, ou seja, em temas que todas as empresas beneficiam, é a aposta certa, como diz o estudo. Mas investir em competências específicas, em tecnologias que só aquela empresa tem, o Estado não se deve meter nisso, se me permite. Ok? Porquê? Porque nas competências transferíveis, se eu formo, as pessoas fogem. Mas eu posso dizer, e depois? Foi parcialmente cofinanciado. Eu estou a gerar uma externalidade positiva. Ok? Estou a investir para a economia. E, para terminar o meu discurso, as duas principais forças que nos empurram para a industrialização nestes países africanos, são duas. Uma é estas 4 razões que vos dei, outra é a crença e o compromisso em realizar ações conjuntas, mas sempre com uma intenção. Eu não vou conseguir apropriar-me de todos os benefícios que estou a gerar. Portanto, eu estou a ter externalidades positivas. E, neste caso, externalidade positiva, deixa-me descomplicar isto. Se eu fizer um investimento em capacitação, por exemplo, em optimização de layouts de produção, e numa área bem específica, se eu tiver a investir nisto, o Estado não deve meter nem um cêntimo. Porque eu vou-me apropriar disso tudo, porque não há mais pessoas, não há ninguém nem tecnologia a investir nessa área. Mas se eu tiver a investir em competências transferíveis, portanto eu corro o risco dela me fugir, eu estou a cofinanciar, o Estado está a cofinanciar e todos juntos estamos a criar um benefício que nos permite passar do sol para a sombra, da sombra para o céu. Meus senhores e minhas senhoras, na fase de debate, tenho mais coisas para vos contar destes casos, mas acho que para já, e em resumo, fica aqui, portanto, a minha intervenção sobre o que são fatores de sucesso e insucesso nos países africanos em relação ao tema da cooperação empresarial. Primeiro, nós somos a espécie mais fraca, mais frágil. E como é que hoje levamos coisas para depois do sistema solar? De certeza que não foi sozinhos. Não há desculpas hoje em dizer que é por causa disto, é por causa daquilo, é por causa daquele outro. No Sol, as pessoas têm essas todas e mais outras e estão lá a prosperar, a garantir que as famílias tenham rendimento e elas próprias. Aliás, uma conclusão interessante do estudo que fizemos sobre economia informal, elas próprias, o principal investimento das famílias, sabem qual é? Na educação das crianças, por forma a que elas saiam da economia do Sol. Portanto, estão a ver que mesmo temas da capacitação não são nada originais na economia da sombra, nem na economia do céu. Lá, na economia informal, lá no Sol, o principal objetivo das pessoas continua a ser capacitar a próxima geração por forma a que ela saia dali. Ok? Muito obrigado pela vossa atenção. O Sr. Samu Dick, economista da CTA, que nos trouxe aqui a experiência desta confederação no papel da cooperação empresarial na obtenção de novos contratos e criação de emprego. De seguida, para este primeiro bloco, convido o representante da AutoArt para nos trazer aqui como um caso de sucesso a todos nós. Obrigado. Prezados senhores, é com elevada satisfação que a AutoArt recebeu o convite para falar da sua experiência no processo de certificação e na prestação de serviços para a indústria de petróleo e gás. Uma das questões que tem preocupado as micro, pequenas e médias empresas em Moçambique, e em particular em Cabo Delgado, é a dificuldade que estas encontram para fazer negócios com as grandes empresas. Mais precisamente pela falta de certificação.
sentimos que a certificação acabou se tornando meio que uma imposição do mercado, de tal forma que as empresas não certificadas correm até o risco de perder oportunidades de negócio ou mesmo se verem excluídas ou impedidas de penetrar em determinados mercados ou setores de atividade, como é o caso específico de fornecimento de bens e serviços à indústria de carvão, petróleo e gás natural. É fundamentalmente com o intuito de ultrapassar estas e outras dificuldades associadas à falta de certificação que a AutoArt aderiu ao Programa de Apoio e Acesso à Certificação, denominado PRONACER, ou seja, Programa Nacional de Certificação de Empresas, uma iniciativa da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, e da Fundação FAN, ou seja, a Fundação para a Melhoria e Ambiente de Negócios, em parceria com o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade e o Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas, IPEM, a quem desde já também endereçamos os nossos agradecimentos e felicitações por esta iniciativa. Este projeto, como foi referenciado aqui na intervenção anterior, tem como principal objetivo capacitar e certificar as PMEs de modo a assegurar a sua participação efetiva e sustentável na cadeia de fornecimento de bens e serviços aos grandes projetos em Moçambique. A AutoArt é uma das empresas beneficiárias do PRONACER e é uma empresa que dedica-se à reparação e manutenção de viaturas, assim como o comércio de peças e acessórios de viaturas. A empresa encontra-se neste momento em processo de certificação na norma ISO 9001, Sistemas de Gestão da Qualidade. Esta norma, ou seja, a certificação ISO 9001, é uma das principais, se não dizer mesmo a principal certificação exigida pelos grandes projetos aqui em Moçambique. Isto devido à relevância internacional da sua atuação. Algumas organizações começaram a usar a certificação ISO 9001 como critério de seleção de seus fornecedores. Daí que é fácil perceber que há um ganho significativo para as empresas à medida que forem se certificando, isto para atestar que os seus produtos e serviços respondem ou atendem aos requisitos ou padrões internacionais. Bom, o processo de certificação no âmbito do PRONACER está sendo implementado em 3 fases distintas, nomeadamente, primeira, a capacitação das empresas em matéria de certificação, a segunda é a implementação da norma ISO 9001 e a terceira, que é a certificação propriamente dita. Então, durante a primeira e a segunda fase, que acabei de mencionar, contamos com o apoio técnico do consórcio de 2 empresas, nomeadamente a Ambiveritas e a WinResource, a quem desde já endereçamos nossos agradecimentos. A capacitação versou fundamentalmente sobre a importância, necessidade e tipos de certificação requerida para fazer negócios com as multinacionais. Já durante a consultoria de implementação, recebemos assistência na implementação da ISO 9001 e na adequação dos requisitos da própria norma ao contexto da nossa empresa. Neste momento, nos encontramos na última fase deste processo e ainda neste mês está prevista a realização da última auditoria pelo INOC e com isto, quem sabe, recebemos o tal almejado certificado da qualidade. Em termos de ganhos para a AutoArt, certamente ainda é um bocado cedo para rolar, visto que a empresa está em meio a este processo de certificação, conforme acabei de referir. No entanto, é nosso entendimento que a partir do momento que estivermos certificados, teremos acrescentado mais credibilidade à nossa marca e estarão criadas as condições para assegurar a participação efetiva da nossa empresa na cadeia de fornecimento de bens e serviços aos grandes projetos na província. Isto tendo em conta que uma das barreiras à entrada das PMEs neste mercado ou setor tem sido precisamente a falta de certificação. Dito isto, meus senhores e minhas senhoras, gostava de aproveitar esta ocasião para incentivar a continuidade do programa PRONACER, a fim de tornar a certificação acessível a outras PMEs como a AutoArt e aumentar também o número de empresas certificadas em Moçambique. Com isso, também convidar as empresas aqui presentes, e não só, a aderirem
a este projeto a fim de capitalizarem as oportunidades e enfrentarem os desafios que se colocam no contexto de grandes investimentos que Moçambique tem recebido, sobretudo no setor dos hidrocarbonetos. Para terminar, gostava de congratular uma vez mais a CTA, a Fundação FAN, assim como seus parceiros, o INOC e o IPEM, pela iniciativa tomada através do Pronacer. E, em nome da equipa da AutoArt, agradecer também por esta oportunidade que nos foi concedida para fazer parte deste projeto. E muito obrigado. De seguida, convido para apresentar o tema Papel da cooperação empresarial na obtenção de novos contratos e criação de emprego, a experiência do CTA, o economista Samu Dick. A minha apresentação. Obrigado, Presidente. A minha apresentação comporta 4 partes, conforme pode visualizar aqui no slide. O senhor que me antecedeu, de certa forma, acabou facilitando o meu trabalho. Nos casos de sucesso aqui no nosso país, em termos de clusters empresariais, temos o exemplo da Mosal, no Parque Industrial de Belo-Luan, isso na província de Maputo, em que nos anos 98, 99 só tínhamos a própria Mosal. Hoje temos lá 41 empresas no Parque Industrial de Belo-Luan. E este exemplo pretende se replicar agora para o restante do país, com foco para a área do agronegócio. Indo diretamente aqui para, voltando, melhor dizendo, para a minha apresentação, dos exercícios que nós temos feito de leitura da situação das nossas PMEs aqui no país, PMEs essas que prefazem 98% do tecido empresarial. Nós também da leitura dos relatórios, por exemplo, do Banco Mundial, temos constatado que, de uma forma generalizada, estes são os principais constrangimentos que elas têm. Passo a mencionar a questão da falta de acesso a serviços financeiros, a falta de mão de obra qualificada, a limitada capacidade para desenvolver produtos, fragilidades de índole de gestão financeira e de negócios, falta de acessos a oportunidades de negócio e também há uma fragilidade em termos de ligações entre as PMEs e os grandes projetos. É neste quadro que, a nível da CTA, nós desenvolvemos ações essas para responder a estes constrangimentos, e as nossas ações acabam estando atingidas nesses projetos que podem se visualizar aqui nesse slide. Basicamente, nós estamos a desenvolver o projeto de fortalecimento de capacidades produtivas das PMEs do setor do agronegócio. Temos o projeto de Mais Emprego, esse que nos trouxe aqui a Pemba, o projeto Pronacer, e também temos a questão do projeto CTA Mulher Negócios, e também a questão do projeto que estamos a desenvolver com a UZ Trade Hub. De uma forma mais aprofundada sobre cada projeto, eu ia começar por destacar aqui o Programa Nacional de Certificação de Empresas. Programa esse que nós lançamos sucessivamente mais de 2 anos. Tivemos como nível de inscrições de empresas para aceder a um programa 155 empresas em todo o país. Beneficiaram de capacitação 100 empresas, e neste momento temos 20 empresas prestes a receber a certificação. Como muito bem disse o Presidente durante a sua intervenção, dentro de dias teremos a entrega do diploma de certificação para a primeira empresa. Este programa nós estamos a desenvolver
em parceria com a Fundação para a Melhoria do Ambiente de Negócios, a FAN. Também contamos com o apoio do INOC para questões de auditoria externa e também para a questão da própria certificação. Uma das lições que nós aprendemos desse processo de implementação desse programa foi o fato de vimos que grande parte das empresas concentraram a sua procura de certificação, para ser mais preciso, 80% das empresas procuraram a ISO 9001, a ISO 45001 e a ISO 14001. Para o caso das empresas que chegaram até a fase final, também outra questão que nós depreendemos foi o processo acabou sendo um pouco moroso, levou quase 2 anos, e claramente para uma PME levar todo esse tempo para cumprir um requisito pode ser um pouco desafiante em termos de recursos, e também a própria demanda em termos de recursos financeiros para custear essa certificação. Claro que no âmbito do Pronacer esse projeto era comparticipado, quer dizer, uma parte a empresa custeava, depois o projeto também custeava a outra parte. Indo de encontro ao projeto Mais Emprego, não ia falar muito. Penso eu que a doutora Ana Cristina acabou abordando de uma forma muito extensiva aquilo que é o cerne do projeto, mas eu ia aproveitar essa oportunidade para convidar os distintos empresários para cadastrarem-se na plataforma que nós mais logo iremos lançar. É uma plataforma que irá permitir a partilha de informação privilegiada sobre oportunidades de negócio e não só, também as empresas estarão numa posição privilegiada, por exemplo, para a questão da certificação, que também se prevê que esse projeto cubra, tanto que abordou-se aqui durante as intervenções, que espera-se certificar 15 empresas numa fase posterior aqui do projeto Mais Emprego. Então, para se beneficiar desse leque de oportunidades, há uma necessidade das empresas cadastrarem-se nessa plataforma do Mais Emprego. Igualmente, nós estamos a desenvolver o projeto de fortalecimento de capacidades produtivas das PMEs do setor do agronegócio. Este projeto estamos a levar a cabo em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento. Pretende-se aqui melhorar a competitividade e a participação das PMEs nas cadeias de valor regionais e continentais. Também queremos aqui, no âmbito também do que falou-se aqui na sessão de abertura, esse projeto tem uma grande componente de capacitação das PMEs. Pretendemos beneficiar 200 PMEs daqui da Zona Norte, falo da província do Niassa, Cabo Delegado e Nampula. Nós brevemente teremos esse projeto já numa fase já de sua materialização. Estamos agora num processo de conclusão da seleção da empresa de consultoria que irá trabalhar conosco, e depois disso aí já iremos passar para a fase já da execução das atividades previstas no projeto. O projeto tem uma grande componente em termos de a parte da necessidade de melhorar o aproveitamento das empresas moçambicanas das oportunidades
aqui existentes a nível da região e também agora com o advento da zona de comércio livre continental. Quer dizer, é preciso equipar as empresas moçambicanas para que elas possam aproveitarem-se desse alargamento do mercado. Antes falávamos só do mercado regional, agora já estamos a falar do mercado continental. Também estamos a desenvolver o projeto CTA Mulher e Negócios. Projeto esse que estamos a levar a cabo em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Basicamente aqui pretendemos aumentar o índice de mulheres empresárias. Também queremos mapear as mulheres ou negócios que são geridos por mulheres. Nós temos uma deficiência aqui no país. Sabemos que há muitas mulheres desenvolvendo atividades econômicas, mas um número ou uma estatística que dê uma ideia de quanto é que é essa participação da mulher no setor empresarial é muito difícil. Aliás, mesmo nós, a nível da CTA, temos recebido solicitações de várias entidades sobre essa participação da mulher no setor empresarial. Também no âmbito desse projeto pretendemos promover networking entre mulheres empresárias, também promover ações de capacitação sobre, por exemplo, temáticas de plano de negócio, como elaborar um plano de negócio, questões de gestão dia a dia da empresa. Sim. Uma outra questão também que nós temos constatado assim, naquilo que é os constrangimentos que as nossas PMEs têm enfrentado no dia a dia, é a questão do acesso à informação. Então, para acesso à informação, também é próprio acesso a mercados também. Então, estamos a desenvolver um projeto com a USAID Trade Hub, que visa basicamente a divulgação de oportunidades de negócio e também a questão da promoção de exportações. Aqui destaca-se a questão do mercado americano, o abrigo do AGOA. Infelizmente, aquilo que é a participação das empresas moçambicanas ou o benefício que as empresas moçambicanas têm tirado do AGOA, infelizmente é muito reduzido, situando-se em cerca de 2%. Então, e um dos grandes constrangimentos que há por detrás dessa pequena cifra é o desconhecimento por parte das pequenas e médias empresas para saberem quais são os requisitos para colocarem a sua produção, por exemplo, no mercado americano. Mas também este projeto também olha também a parte da capacitação das PMEs sobre os requisitos para colocar a sua produção em outros mercados, para além do mercado americano. Aqui destaca-se aqui o mercado regional. Ainda que nós tenhamos a zona de comércio livre aqui a nível da SADC, persistem alguma fragilidade em termos do setor empresarial moçambicano de aproveitar essa janela para colocar a sua produção. Ainda no âmbito do programa que nós temos levado a cabo com a USAID Trade Hub, está previsto a realização de uma feira de exposição de comidas exóticas em Nova York, no qual a CTA irá levar uma amostra daquilo que temos em termos de produção produção agrícola. Falo basicamente aqui temos exemplo da produção do café do Parque da Gorongosa, entre produtos também como o malambe, que vamos levar para lá. Queremos que dessa exposição possa gerar mercado para a nossa produção. Estamos a pensar com isso, podemos também promover algumas parcerias entre o empresariado nacional e, nesse caso, o empresariado norte-americano que far-se-á presente nesta feira. Como o workshop é aqui na província de Cabo Delgado e pelas
todas as diversidades que a província tem tido nos últimos tempos. Trouxemos um slide resumido aqui do trabalho que temos feito com ou associado com a província de Cabo Delgado. Em 2019, quando eclodiu, em 2019, quando a província foi assolada pelo ciclone Kenneth, eu e mais um meu colega, nós deslocamos aqui para Pemba para fazermos uma avaliação daquilo que tinham sido os danos ou prejuízos do setor empresarial por causa dessa calamidade natural. O resultado desse trabalho informou, por exemplo, a definição de políticas a nível do governo, mesmo agora o plano da GREPOC foi muito informado das estatísticas que nós escolhemos nessa altura. Também, na sequência dos ataques terroristas, realizamos um trabalho similar, mas aqui atingiu-se mais na questão de apurarmos as empresas que tinham sido afetadas pelos ataques terroristas. Conforme aqui foi mencionado durante a intervenção do Presidente, constatou-se que cerca de 410 empresas tinham sido afetadas, principalmente nas zonas que tinham sido alvo dos ataques terroristas. E também, na sequência da suspensão da atividade da Total aqui na província de Cabo Delgado, ocorreu o problema dos pagamentos pendentes. Nós acabamos fazendo um alistamento das empresas que estavam nessa situação e trabalhamos junto com a Total para o solucionamento dessa situação. E felizmente, como resultado desse trabalho que desenvolvemos, podemos partilhar aqui que mais de 90% das faturas pendentes hoje já se encontram numa solução, já se encontram com a solução resolvida. Isso é um resultado muito positivo daquilo que nós temos vindo a fazer. E também, ainda com a própria Total, temos desenvolvido um trabalho de sensibilização para uma maior participação das nossas PMEs nos seus projetos. Aqui nós temos participado em sessões que são lideradas pelo governo, que é um grupo de conteúdo local, que é onde são debatidas quais são as questões que as empresas têm apresentado como dificuldades para a sua inserção na cadeia de valor, por exemplo, do oil and gas. E também vamos discutindo com os grandes projetos para vermos como é que podemos encontrar aqui caminhos para o solucionamento dos constrangimentos que vão sendo identificados. E também tem a questão também do mais emprego, que já aqui foi muito bem aflorada. Basicamente era isso que eu tinha a apresentar.